Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 7. Nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. Palavras que também fazem parte do Sermão do Monte, pregado, anunciado por Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. Ó Senhor, aqui está a Tua palavra mais uma vez nesse dia diante de nós, e chegamos à Tua casa com desejo de ouvir a Tua voz. Não estamos aqui para ouvir homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra que procede do Senhor, ministrada pelo Teu Espírito, é essa que nós queremos ouvir essa noite, para a mudança, para a transformação da nossa vida. Por isso eu te peço com os irmãos, fala conosco, Senhor, por Tua misericórdia e graça, usa a minha vida, enche-me da unção do Teu Espírito, para que nesta unção a Tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas, distrações, Pai, para que nós possamos dar ouvidos à Tua voz. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que nós precisamos para direcionar a nossa vida. E um dos conceitos que a palavra de Deus nos apresenta, em toda ela, é o conceito da liberdade que Deus nos deu de escolha. Alguns chamam isso livre-arbítrio, embora a palavra, essa frase livre-arbítrio, você não a encontre na Bíblia, você encontra evidências dessa liberdade de escolha. Livre-arbítrio é liberdade de juízo, de escolha, de julgar alguma coisa para escolher aquilo que me parece melhor. Então, em vários momentos da palavra de Deus, você encontra esse princípio, que Deus dá ao homem a liberdade de escolher o caminho que ele deseja tomar. Embora ele advirta, embora ele aponte um caminho melhor, embora a própria palavra indique a direção, mas a liberdade nós temos para escolher por onde vamos andar. Esse poder de decidir o que fazer com a minha vida, o poder de decidir que caminho eu vou tomar, foi concedido a nós também por Deus. E o futuro da minha vida, em muitas ocasiões, depende das escolhas que eu fizer em relação às opções que a vida me apresenta. Então, no futuro, muitas vezes vamos colher consequências de escolhas erradas que fizemos agora ou mesmo no passado. Tudo isso é responsabilidade nossa. Então, por causa da liberdade que eu tenho de escolher, pesa também sobre mim uma grande responsabilidade. Você já deve ter ouvido falar em liberdade com responsabilidade. E certamente, em relação a Deus e aos seus princípios, isso também se aplica. Toda essa liberdade que é dada por Deus é muito boa de ser desfrutada, mas também requer uma grande responsabilidade, porque eu posso decidir o meu futuro. Eu posso decidir por onde quero andar e as consequências que isso trará para mim. Então, se eu exercer a minha liberdade sem responsabilidade, certamente essas escolhas trarão muito prejuízo para nós. E isso é bom, irmãos, porque Deus nos trata como adultos, como pessoas capazes de discernir, como pessoas capazes de escolher. E Ele aponta para nós essa direção. Mas essa liberdade pressupõe da nossa parte uma maturidade. Eu não posso fazer isso com uma criança pequena. Dizer, olha, escolhe aí o que você quer fazer. Ela está na idade de ser guiada, de ser conduzida. Mas quando eu encaro de frente a liberdade, eu também encaro as responsabilidades.
É como o dia em que você recebeu do seu pai e da sua mãe a chave de casa. Está aí na tua mão agora. Isso é uma responsabilidade. Te deu uma grande liberdade de poder abrir a porta, de chegar a hora que quer, mas tem uma responsabilidade embutida naquela liberdade que você recebeu. Então esse tratamento me leva a crer que Deus também está nos tratando como pessoas maduras e não infantis, que precisam ser conduzidas em tudo aquilo que fazem, que precisam ser controladas em tudo aquilo que fazem. E isso é um grande benefício que muitos não entendem. A liberdade que temos em Cristo é uma bênção, concorda? Mas pode se tornar um problema se eu fizer mau uso da liberdade que eu tenho. Então parece que há pessoas que se acostumam a andar sobre um cabresto, que precisam estar sempre seguras num cabresto, não conseguem viver a liberdade que Deus lhes deu. E isso eu chamo de imaturidade. É a pura criancice. Não consegue honrar a liberdade que recebeu. Mas, diante de Deus, o tratamento é sempre esse. E sempre Ele está nos aconselhando. É aquela situação. Eu te dei a chave de casa, meu filho, mas eu aconselho que você não chegue muito tarde. Eu aconselho que você não se meta com más companhias, que você não faça escolhas erradas por onde você anda. Você tem a liberdade, mas eu te digo um bom caminho para que você possa andar. Mas a escolha é sua. E se você fizer mau uso da sua liberdade, de maneira nenhuma você pode culpar aquele que te deu a chave. Concorda com isso, irmãos? Nós não podemos culpar aquele que nos deu a liberdade. Nós é que fizemos mau uso dela. Da mesma forma, não podemos culpar a Deus pelos problemas que às vezes nós mesmos causamos à nossa vida, porque Deus está sempre nos aconselhando a escolher um lado bom, a escolher um caminho bom e a trilhar por esse caminho. E nesse texto que a gente acabou de ler aqui, o Senhor Jesus, que está falando essas palavras, Ele está dizendo que nós temos dois caminhos, mas ao mesmo tempo Ele está recomendando um caminho. Está ao mesmo tempo indicando qual a escolha que eu devo fazer. Então, pelo texto aqui, e veja, Jesus está aqui no Sermão do Monte, o famoso sermão em que ele pregou para uma grande multidão. Isso se aplicava a qualquer um dos seus ouvintes, ou seja, qualquer pessoa tem diante de si esses dois caminhos. Qualquer pessoa tem diante de si essas duas simples escolhas, como se Jesus tivesse resumido em todas as escolhas possíveis da nossa vida nessas duas principais. A escolha do caminho em que eu vou andar. E só há um caminho correto para eu tomar. Toda outra opção seria um caminho de morte. Então, amados, pensando que a nossa vida é um reflexo da escolha que nós fazemos, nós precisamos refletir na palavra de Deus para saber se as minhas escolhas estão de acordo com o padrão de Deus. Se aquilo que eu tenho escolhido pela minha vida, se os caminhos em que eu tenho andado, se os caminhos que eu tenho tomado, as pessoas que têm andado junto comigo, certamente elas influenciam na minha qualidade de vida. E Deus me dá a liberdade. Eu vou escolher com quem eu vou andar, eu vou escolher por onde eu vou andar, por quanto tempo vou andar. Tudo isso é uma escolha minha. Mas eu sofrerei certamente as consequências de uma escolha errada. Até no mundo é um ditado corrente: diz-me com quem andas e te direi quem és. Por quê? Porque as minhas companhias, até os lugares por onde eu ando, acabam determinando características no meu comportamento. Eu, você, somos pessoas, quer queiramos ou não, influenciáveis. Se eu me cerco de boas pessoas, eu tenho influência de boas pessoas. Se eu me cerco de pessoas más, eu sofro influência de pessoas más. Por isso diz o salmista no Salmo 1 que aquele que realmente busca o Senhor não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque a companhia,
acabam influenciando na minha vida. Mas a companhia vem também da minha escolha do caminho. No caminho por onde eu escolho andar, que companhias eu vou encontrar? Tudo isso vai ser uma influência nas escolhas da minha vida. Mas voltando ao texto que Jesus nos falou ainda há pouco. Ele diz, começa logo as opções, dizendo qual deve ser a porta que eu vou escolher. Ele coloca aqui duas portas e diz, entrai, qual porta? Pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ele fala das duas portas, das duas possibilidades, recomenda fortemente que eu escolha uma delas, me dá a indicação que eu devo escolher e diz das consequências e também da quantidade de pessoas que eu vou encontrar nesse caminho que eu vier a escolher. Então, queridos, quem escolhe a porta larga, que é aquela oposta a que Jesus recomendou, apresenta na sua vida certas características. Ele diz, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição. Ou seja, é um caminho largo, a princípio confortável, espaçoso, em que não há muitos apertos, só que ele termina na condenação. Ele termina naquilo que Jesus diz ser a perdição. Então, qual é a característica principal daquele que escolhe a porta larga? É a vida de pecado. Certamente, essa vida conduz à perdição. Conduz ao caminho em que eu já me encontrava. Perdido, todos estamos. Pela porta larga, continuo perdido até a perdição final. Porque é o caminho da facilidade, é o caminho do pecado. E quando a gente olha a palavra pecado na Bíblia, já falei aqui algumas vezes, você já deve ter ouvido sobre isso, principalmente no termo em hebraico, o significado de pecado é errar o alvo. Ora, se há duas portas para escolher, eu escolho a errada, quer dizer que eu me dirigi para o caminho errado. Eu errei o alvo. A própria escolha da porta larga já é em si mesma um pecado. A escolha já é pecaminosa, porque ela errou o alvo que Deus determinou. Jesus disse, entrai pela porta estreita. Mas eu ignoro esse conselho e digo, não, eu vou errar o alvo, eu vou para a larga. É a decisão que as pessoas têm tomado constantemente nas suas vidas. Ou seja, a própria escolha já é um pecado em si, porque Deus me mostra o caminho, Deus me fala das vantagens dele, mas eu livremente escolho o caminho pior. Já errei o alvo de cara. Qual é o alvo de Deus para mim? A porta larga ou a porta estreita? O alvo é estreita, mas eu insisto em ir para a larga. Já errei o alvo. Se errei o alvo, já estou em pecado. E a característica de quem vive assim está descrita em Gálatas, eu quero ler contigo, capítulo 5, versículo 19 até o versículo número 21. Na carta aos Gálatas diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas, e aqui ele vai falar daquilo que a carne produz por si mesma, porque está em pecado, permanece errando o alvo, então ele diz, as obras são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos escrevo, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E Jesus diz, o caminho da porta larga é o caminho da prática dessas coisas, porque ele conduz à perdição. Então é a permanência no pecado. E o pecado é esse erro de alvo constante daquele que continua nos seus próprios pecados. E aí vem a prática do pecado como consequência da escolha que foi feita. E a prática é prostituição, impureza, lascívia, e vai por aí com tantas coisas que a gente já viu. Então o caminho da porta larga é o caminho do pecado. É o caminho de uma vida de pecado.
Aí talvez você diga, olha, mas eu conheço pessoas que não estão na igreja, que não são de Cristo, mas não têm uma vida de prostituição, de impureza, de lascívia, de idolatria, de inimizade. Tá bom, ok, não tem. Mas também está inserido nesse contexto de errar o alvo, de colocar também o seu coração naquilo que não é de Deus, ou seja, nas coisas do mundo. Às vezes a pessoa não é praticante desses pecados flagrantes, aqui descritos na Bíblia, mas aonde está o seu coração? E Jesus foi claro também quando disse, aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde está o coração de alguém? Se não estiver em Deus, está no lugar errado. Muitas vezes a pessoa não tem a prática desses pecados, mas incorre no erro que está descrito aqui na primeira epístola de João, que eu quero ler com você, no capítulo 2. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, olha as palavras que são ditas aqui a partir do verso 15. Não ameis o quê? O mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, qual a consequência? O amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então é possível que alguém escolha a porta larga, não viva em pecados flagrantes, mas vive também amando o mundo. No seu coração há lugar para tudo, menos para Deus. Há lugar para tudo que o mundo pode oferecer, até para o culto de si mesma, se achando bom, se achando aceitável, se achando correto, mas independente de Deus, porque Deus não tem espaço nessa vida. E a Bíblia diz que aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele, é dito pela palavra de Deus. E também a porta larga caracteriza a pessoa por um distanciamento de Deus. Veja, Jesus, quando falou de si mesmo, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo no singular. Quem é o caminho? Jesus. Qual é o caminho que leva a Jesus? A porta estreita. A porta larga leva para onde? Para longe de Jesus. Leva a minha vida para mais longe dele. Se o caminho é ele, o caminho certo é ele, ele diz, entre pela porta estreita, porque a outra porta é larga, é espaçosa, mas conduz à perdição. A minha porta é a que conduz a mim. Venha Deus por mim. E é isso que ele também se colocou na posição de ser a porta, disse ele uma vez, eu sou a porta. Então, o caminho da porta larga é o caminho da distância de Deus. Pensa nisso, se eu não entro por Jesus e escolho a outra porta, quanto mais eu entro nesse caminho da outra porta, mais longe eu estou de Deus. É o caminho da distância de Deus. E aí entramos naquele ciclo de pecados que a Bíblia diz um abismo chama outro. Vem o distanciamento, vem o esfriamento, vem certamente o erro do alvo através dos pecados, vem o amor do mundo, vem o espaço para tudo na vida, menos para Jesus, porque eu estou no caminho da facilidade, me afastando cada vez mais do Senhor. Mas eu tenho liberdade para isso? Foi Ele que me deu esta liberdade? E esse é o caminho da escolha da facilidade? E aí, irmãos, nessa característica, isso inclui até pessoas que porventura estejam fisicamente dentro de uma igreja. Hoje aqui, essa noite, todos nós estamos fisicamente dentro desse espaço que chamamos igreja. Mas isso não garante para nenhum de nós que eu escolhi a porta estreita. Até porque a da igreja não é tão estreita assim. Já viu? Então isso não garante que eu escolhi a porta estreita. Entrar aqui, desfrutar do ambiente, do ar-condicionado, das músicas, da palavra, não garante que eu escolhi a porta estreita. Eu escolhi vir aqui essa noite. Então essa característica do distanciamento de Deus
ela é exibida em alguns exemplos bíblicos, em pessoas que estavam até próximas de Deus, mas que foram se afastando gradativamente. Porque entrar na igreja não significa entrar na porta estreita. Eu posso estar na igreja, mas lá no mundo me afastando cada vez mais, escolhendo sempre a porta errada. E quanto mais eu escolho a porta errada, mais longe eu fico de Deus. Estar na igreja não quer dizer que eu estou perto de Deus. Eu posso estar aqui, mas com o coração longe. Aonde está isso, pastor? Isaías capítulo 29, no versículo 13. Deus já usava o profeta Isaías para alertar o povo que se dizia povo de Deus, que frequentava o templo, que tinha todas as promessas para ele. Veja, Isaías 29, 13 está escrito: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está onde? Longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. A gente pode aprender um comportamento e virar uma máquina repetindo aquele comportamento infinitamente. A gente pode vir à igreja achando que estamos nos aproximando de Deus porque louvamos e dizemos palavras bonitas para Ele, mas ao mesmo tempo disto também podemos estar com o coração longe dele. E essa evidência foi dada por Deus. Então eu escolhi a porta estreita, mas na verdade, no dia a dia, nas escolhas da vida, no caminho que eu tomo durante a semana, eu escolho a porta larga e eu me afasto de Deus, e eu vou me afastando de Deus, como aconteceu com Pedro na noite em que traiu Jesus. A Bíblia diz que ele começou a acompanhar Jesus de longe. E quanto mais longe ele ficou de Jesus, mais ele esfriou o seu coração. E aí, com o coração frio, ele sentou ao redor de uma fogueira, na tentativa de aquecer o seu coração, mas em volta dessa fogueira só tinha gente que odiava Jesus. E Pedro conhecia o Salmo 1 em relação à roda dos escarnecedores, mas era ali que ele estava. E ali o que saiu da sua boca foi: não conheço esse homem, nunca estive com ele, não sei quem ele é, vocês estão loucos me confundindo com alguém. Não foi isso que Pedro disse? Mas isso não foi de uma hora para outra, isso foi um processo de afastamento, porque ele, naquele momento, escolheu a porta larga. A facilidade de não ser confundido com um cristão, de não sofrer as consequências de ser cristão, foi essa porta que ele escolheu naquele momento. Então, há muito que a gente pode imaginar a respeito dessa escolha, não apenas no sentido de salvação, mas também no sentido de vida cristã produtiva. Porque viemos para a igreja, estamos aqui, mas é possível que o coração esteja em outro lugar. É possível que o coração, e o coração é aquilo que principalmente deve ser guardado. Jesus disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele é a fonte. Então, o coração longe de Deus, eu posso estar aqui cantando, louvando, mas o coração pode estar longe disso aí. E aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se o tesouro estiver lá fora, se o tesouro está lá no mundo, o coração vai estar ligado lá. O corpo presente, mas o coração ausente, atrelado, vinculado a algo que não pertence a Deus. Essas são características que eu passei para você, da vida que escolhe a porta larga. Mas da mesma forma, aquele que escolhe a porta estreita apresenta características que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. A porta estreita pode assustar alguns, porque a larga é espaçosa, é fácil, não tem muita dificuldade em passar por ela, e também o Senhor diz que não é só a porta que é larga, o caminho também é largo, não é só a porta que é estreita, o caminho também é estreito. Então é a ideia de que eu tenho alguma dificuldade, tanto para passar pela porta, quanto para continuar naquele caminho, porque ele é estreito, ele é apertado, ele traz algum tipo de desconforto. E aí a gente não está a fim de ter desconforto na vida. Essa, aliás, é a dificuldade que muita gente tem de chegar a Jesus se lhe for pregado o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro diz que a escolha por Cristo é uma porta estreita.
E é muito mais fácil eu pregar o evangelho dizendo: venha para Jesus, você vai ganhar um carro, uma casa, a mulher amada volta em 3 dias, tudo vai ficar bonito para você. Isso é muito mais popular, as pessoas talvez assim se motivem mais, mas é como pregar o evangelho anunciando a porta larga. Ou não? Estou exagerando, irmãos. É como querer atrair as pessoas com as facilidades da porta larga. E aí depois que ela entrar, eu digo: não é bem assim não, o negócio aqui é estreito. Aí ela vai dizer o quê? Pastor, você fez uma propaganda enganosa. Eu vou processar você lá no Procon, porque isso não vale. Você não me falou a verdade, você só queria me ganhar. Mas Jesus nunca jogou assim com as pessoas. Jesus sempre foi claro com as pessoas. Deus não engana ninguém. Jesus não engana ninguém. Jesus não tem letras miúdas, né, igual contrato que você não lê direito. Não. Parecia tão vantajoso, mas agora vejo que não é bem assim. Então a vida de quem escolheu a porta estreita também tem algumas características. Em primeiro lugar, abra comigo a Bíblia em Lucas capítulo 14, no versículo número 33. Em Lucas capítulo 14, no verso 33, está escrito assim: irmãos: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus já colocou aqui uma exigência muito complicada: renunciar àquilo que tem, ou aquilo que acha ter. Aí, quando a gente olha isso, a gente pensa só naquele aspecto financeiro e tal, e aí talvez até um pastor mal intencionado possa dizer: olha, venha para Jesus, deixa aqui a escritura da sua casa, o documento do seu carro, né? Porque você tem que deixar tudo que você tem. Mas Jesus está falando de coisas muito mais profundas do que apenas bens, propriedades. Ele está falando do que eu tenho, e o que eu tenho não se limita a bens e propriedades. O que eu tenho significa o que eu sou, o que eu acho que eu sou, aquilo que eu imagino de mim mesmo. Então o caminho da porta estreita é, em primeiro lugar, um caminho de renúncia. Ele fala renunciar. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser discípulo. Renunciar é abrir mão, é deixar tudo para trás. É como o próprio Senhor Jesus contou numa parábola, que o reino de Deus seria semelhante a uma pérola de grande valor, e que é bom vender tudo que tem para comprar o terreno onde ela está, porque ela é a coisa mais valiosa que eu posso ter. Então, diante do que ele me oferece, não há nenhum valor que possa suplantar aquilo que ele me dá. Então, o renunciar a tudo quanto tem significa eu dizer que não há nada mais importante na minha vida do que o Senhor Jesus, do que ser dele, porque eu posso ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, como ele mesmo ensinou. Então, a renúncia da porta estreita passa por isso. De eu renunciar àquilo que eu penso de mim mesmo, aos meus projetos de vida, porque eu preciso colocar todos eles de acordo com o Senhor. Em Lucas capítulo 9 também, no versículo número 23, Jesus também coloca aqui um outro requisito dessa porta estreita, que estreita bastante esse caminho com ele. Lucas capítulo 9, verso 23 diz: dizia a todos. A quantos ele dizia? A todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse que o evangelho tem cruz. E alguém diria: não, é só o Senhor que tem cruz. Não, ele disse que eu também tenho uma e que eu preciso tomá-la. Aí eu digo: não, mas ele já levou na cruz tudo, que agora não preciso carregar mais nada. Então tire esse texto da Bíblia. Porque ele disse: se alguém quer me seguir, vir após mim, negue-se, tome a sua cruz. Negue-se a cada dia, tome a sua cruz e venha. Então, a porta estreita representa também uma cruz para cada um de nós. Não é a cruz do sacrifício, porque esse é um só. Deus não requer mais nenhum sacrifício da nossa parte. Porque o único sacrifício aceito diante de Deus foi feito por Jesus na cruz. Quando ele fala de cruz, não está falando que eu preciso me sacrificar na cruz de novo, porque ele fez isso por mim. Mas a cruz tem diversos significados para a nossa vida, coisas que eu preciso crucificar. A primeira delas, como dizia Paulo, era o velho homem.
Aquela velha natureza que eu tenho falado tantas vezes à igreja nos últimos dias. Essa precisa ficar cravada na cruz. Ela precisa ser crucificada, para que ela não volte a me perturbar, como a Bíblia diz. Então, o caminho estreito é um caminho de negação, muitas vezes. Veja, Jesus foi para a cruz, mas ele mesmo, antes de ir, disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ninguém quer ir para a cruz, mas às vezes não é possível que a gente evite ela. Ela é necessária, ela é precisa. Então, eu preciso me submeter, e algumas coisas precisam ser crucificadas na vida daquele que escolhe a porta estreita. Mas quando eu penso que a outra porta me conduz à perdição, eu acho que é melhor crucificar algumas coisas. É melhor perder algumas coisas. É melhor renunciar a algumas coisas. Como disse Jesus, se teu olho te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar no reino sem um olho do que, tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. E ele disse isso com relação a qualquer membro do nosso corpo. Então, a porta estreita, que também traz essa negação, essa cruz, essa renúncia, ela é sempre mais vantajosa. E veja ainda no Evangelho segundo João, no capítulo 15, no versículo 18, no versículo 19, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Veja, o caminho estreito é o caminho da impopularidade. Não é o caminho de ser mais popular, de ser aplaudido pelas pessoas, reconhecido por todo mundo. O caminho da porta estreita é ser chamado de maluco. Por que você está nessa porta? Vem para cá, essa aqui é bem melhor, bem mais larga, bem mais gostosa, bem mais cheia de atividades. Não é? Vem para cá, aproveita isso aqui. Para que você está passando por essa porta tão estreita? O mundo nos odeia, diz a Bíblia. Li já para você que se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você se deixar levar pelas coisas do mundo, isso é evidência de que você escolheu a porta larga, mas a porta estreita é a porta da rejeição, inclusive pelo mundo. E a porta estreita também é a porta da vida no Espírito. Quando abrimos a Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, ao falar da porta larga, eu li as obras da carne, que Paulo nos diz a partir do versículo 19, mas quando chega ao versículo 22, o apóstolo Paulo vai nos falar do fruto do Espírito. No versículo 16 e no versículo 17, ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja, o Espírito fortalecido me impede de fazer aquilo que eu quero. E quem é esse eu? Esse eu é o homem interior, é o homem velho que se corrompe a cada dia, que deseja fazer o mal, que intenta fazer o que é ruim, mas o Espírito impede que eu faça aquilo que é ruim, porque ele gera em mim um fruto que está descrito no versículo 22, mas o fruto do Espírito é, veja, as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, blá, blá, blá. Agora o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. Característica daquele que escolheu a porta estreita. Manifesta o fruto do Espírito que nele habita. Porque ao escolher a porta estreita, eu escolhi o caminho do Senhor, o único que me leva a Deus. Me tornei um escolhido dele, e ele me deu do seu Espírito. Tornei-me habitação do Espírito Santo. Como habitação dele, produzo o fruto que ele mesmo gera em mim. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus.
E aí, irmãos, diante das duas portas, das duas possibilidades, das características de ambos, o que é que acontece como resultado da escolha? O trajeto já é completamente diferente. As características de um grupo e de outro são totalmente distintas. Mas qual é o resultado dessa escolha, onde isso vai levar? A porta larga, Jesus já disse logo, é o caminho que conduz para onde? Para a perdição. E talvez as pessoas não tenham noção do que é perdição. Tem algumas pessoas que dizem, eu estou perdido mesmo, eu não quero nem me achar. Quantos colegas de trabalho já disseram para mim, eu tinha um que dizia assim, não quero negócio de céu não quero isso não. Céu é muito chato, anjinho tocando flauta, aquelas pessoas andando de roupa branca, eu quero o inferno, capetão, o caldeirão, mulher pelada. O cara falava isso para mim. Irmão, sabe? Pensa que ser pastor e trabalhar é mole? Não, tem que ouvir cada bobagem, que não é fácil não, irmão. Aí se eu fosse pastor em tempo integral é mais fácil, né? Não ouvir essas besteiras todas, né? Mas no trabalho é assim, eu quero o caldeirão número 7, está reservado para mim. Falava assim, mulher pelada, droga, cigarro, não sei o que, cerveja. O cara falava isso. Mas a perdição que as pessoas não consideram, ou talvez não atente para elas, é algo muito terrível, irmãos. É permanecer afastado de Deus para o resto da eternidade. Não é uma punição que se recebe num momento e que às vezes é até melhor. Às vezes você vê um filme, né, o mocinho lá está sendo, ou mesmo o bandido, está sendo torturado. Me mata logo, pá, dá um tiro na cabeça, acabou. Acabou o sofrimento, né? Alguns talvez imaginem que perdição é algo assim. Perdeu, queima lá, acabou, some, vira fumaça. Só que não é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala de perdição nesses termos aqui. Abra ainda em Mateus, só que agora no capítulo 25, no versículo número 30. Mateus capítulo número 25, no versículo número 30, diz assim: e o servo inútil, lançai-o aonde? Para fora. O que significa esse para fora? Nas trevas. E o que haverá ali? Choro e ranger de dentes. Nas trevas há um lugar para o choro e para o ranger de dentes. Não há luz, não há alegria, não tem o caldeirão número 7, com cerveja de mulher, não tem nada disso. Tem choro e ranger de dentes. Sofrimento que não termina. Em Apocalipse capítulo 20, também no versículo 10, está escrito também uma advertência da parte de Deus, no final da sua Bíblia, capítulo 20, versículo 10. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão, o que, irmãos? Atormentados, quanto tempo? Dia e noite, por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Veja, aqueles que imaginam que o diabo é o chefe do inferno estão redondamente enganados. É essa imaginação mitológica que as pessoas têm, muitas vezes por culpa de religiões, né, que fazem fantasia com relação a essas coisas. O diabo é o chefe do inferno. É o que esse colega de trabalho dizia, não, eu quero abraçar o diabo, tal, comemorar com ele, tomar umas cervejas. Como se ele fosse o chefe do inferno e regulasse o forno, né, mais quente para um, mais frio para outro. O diabo não regula o forno no inferno, irmãos. O diabo vai ser lançado nele também. E lá sofrerá o mesmo dano de que todos os que ali se encontrarem. Está claramente descrito. Ele é o sedutor, sim. Foi ele que induziu e seduziu muita gente para entrar pela porta larga. Foi ele que ficou ali na porta, venha, venha, aqui é bom, aqui é legal, aqui é confortável, aqui não tem sofrimento, aqui não tem dor, aqui é muito legal, você vai fazer de tudo que você quiser. Do outro lado, na porta estreita, está Jesus, venha. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, não tem outro para você ir ao Pai.
Agora, quando você vier, saiba que você tem que se negar, saiba que você tem cruz, saiba que você não pode ficar amando o mundo, saiba que há aqui uma vida completamente diferente para você. E o sedutor consegue seduzir muita gente, e como a porta é larga, mais gente vai entrar por ela do que pela estreita. Jesus disse, são poucos os que a encontram, enquanto que na porta larga, ele diz, são muitos os que entram por ela. Está lá no texto que a gente leu, mas no final o sedutor que ficou ali chamando, venha, venha, ele também será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já estão lá dentro a besta, o falso profeta, todos os demais, e lá serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Num tempo que para Deus não existe. Não faz diferença, porque Deus não era, não é e nem será. Ele é, e é eternamente. Então o sofrimento é eterno. Mas ao passo que na porta estreita, por todas as dificuldades que você possa imaginar, há uma consequência também muito melhor. No Salmo número 103, vamos ler juntos o Salmo número 103, no versículo 1, e no versículo número 2, está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. As bênçãos de Deus, os benefícios de Deus, que nos fazem bendizê-lo, nos acompanharão no destino da porta estreita, aonde louvaremos ao Senhor pelos séculos também dos séculos, louvando, bendizendo aquele que tanto tem feito por nós e que tanto fez. Na porta estreita encontraremos a tão falada e sonhada vida eterna, sem sofrimento e sem dor. Em João, no capítulo número 11, no versículo 26 e no versículo 27, está escrito, João 11, 25 e 26, perdão, João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis? Isto é a pergunta. Ele diz o que vai acontecer, mas ele pergunta, você crê? Ele diz, entre pela porta estreita, mas está perguntando, você acredita que deve entrar por ela? Essa é a escolha que você faz? Ou você prefere ouvir o sedutor que te chama para a porta larga das facilidades? E também no mesmo capítulo, lá, um capítulo seguinte de Apocalipse, capítulo 21, no final da Bíblia, a Bíblia fala do destino daqueles que escolhem a porta estreita. Da mesma forma que os da larga são descritos no capítulo 20, na porta estreita, a partir do capítulo 21, versículo 1, até o versículo 5, está escrito assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novo céu, nova terra, restauração, consolo, lágrimas enxugadas, é isso que espera aquele que escolheu a porta estreita. Mas a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é de cada um. Tudo está escrito. Todos os avisos são dados, mas a escolha, ninguém pode fazer por mim. Só eu posso fazer essa escolha. E é essa escolha que Deus está te propondo agora.
Curve a cabeça junto comigo, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor, a Tua palavra foi anunciada, a palavra da verdade, que não engana, que não disfarça, que é limpa aos corações de todos aqueles que ouvem a Tua voz. Tua palavra ministrada, eu creio pelo Teu Espírito, tem o poder de trazer vida, tem o poder de mudar a nossa existência, se nós ouvirmos e obedecermos. Há uma porta diante de todos nós, Pai, e é necessário, imprescindível, escolher a porta certa. Dá uma chance essa noite, meu Deus, para aqueles que aqui estão e que porventura ainda não fizeram essa escolha, de dizer essa noite: eu quero essa porta estreita. Eu não quero mais ser seduzido pelo sedutor dos irmãos, por aquele que seduz. Eu quero escolher a porta certa. Eu quero Jesus. Eu quero o caminho estreito. Se há alguém aqui entre nós que ainda não fez essa decisão e deseja fazer agora, confessando Jesus como Senhor, como Salvador, dizendo diante de todos: eu quero a porta estreita, levante a sua mão agora para eu orar com você, junto com você. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus agora? Alguém essa noite quer se render a Cristo e escolher a porta estreita? Amém. Vamos orar. Senhor, também aqueles que estão em Tua casa, aqueles, meu Deus, que têm comparecido, mas talvez estejam com o coração longe de Ti. Meu Pai, eu Te peço essa noite, seja uma noite de mudança, uma noite de transformação, uma noite de retorno à Tua presença, uma noite de mais perto estar do Senhor, não apenas com o corpo, com os lábios, mas também com o coração. Transforma o coração daqueles que ouvem a Tua palavra, Pai. É o que eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. O seu coração não sabe o caminho certo a seguir. Dá um tempo, pare para ouvir a voz de Deus. Se uma porta então se abre e você precisa decidir, quero lhe dizer: seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Seu coração não sabe o caminho certo a seguir. Dá um tempo, pare para ouvir. Planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem
jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto essa noite. É para ti, Senhor. Glória a Deus.